Boa noite, nosso grupo irá apresentar-nos a metodologia do SMART. 5 Minutes Change of Time. Essa é a nossa agenda, a gente vai falar sobre o que é o objetivo de setup, estágios dos MED, benefícios e vai falar um pouco sobre a dinâmica. O que é? O SMAD é uma metodologia que é algo nesse nível do Chico, que é devido a uma necessidade que ele encontrou. Depois, muito do que a gente tem hoje em dia na engenharia de produção vem da necessidade trazida pelo fim da guerra. No final da guerra, durante a guerra, houve muita destruição, muitas vezes foram perdidas mão de obra, instalações, infraestruturas. Aí teve que se adotar um modelo de fazer mais com menos. Então essa metodologia propõe reduzir tempos de setup para que o processo ocorra de forma mais rápida e assim se economize tanto durante a produção e no final como no capital. Essa metodologia foi desenvolvida durante um período de 19 anos, desde 1950 até 1969. O que despertou e encheu essa ideia do SMAD foi durante o trabalho dele na planta massa de laboratório Cogil, onde um operário levou 1 hora só para encontrar o parafuso que ele iria necessitar para fazer o setup da máquina. Aí ele achou isso inconcebível e percebeu também que o setup era tanto externo quanto interno. A parte externa seria a parte das ferramentas que necessita para se fazer o setup, que elas têm que estar próximas para que o trabalho se torne mais rápido e leve menos tempo. Aí você vai ver quando está vendo a Mitsubishi Industries, e onde se concluiu esse estudo e essa formação da metodologia do SMAD foi na planta principal da Toyota Motor Company, onde ele reduziu de 4 horas para 90 minutos o setup de uma grande prensa de 1.000 toneladas. O objetivo do SMAD é propor que os tempos de setup sejam realizados em no máximo 10 minutos, mas como ele vai fazer isso? Fracionando as atividades. Ele vai racionalizar as tarefas realizadas pelo operador para que esses 10 minutos o menor tempo possível seja atingido. Então, tornando possível assim produzir em pequenos volumes e com alta diversidade. Existem 2 tipos de setups, né? O setup offline é o externo e o interno. Para exemplificar, o interno é quando a máquina está parada. Então, são todas as atividades que são desempenhadas quando a máquina está parada. Já o externo são aquelas atividades que vão ser realizadas antes da máquina parar. A gente vai mostrar um exemplo da Fórmula 1 que vai ser bem claro sobre isso. Sim, os estágios do SMAD. Para aplicar a metodologia, o que existe foi criado um passo a passo de como atingir o objetivo da metodologia. Então, assim, o primeiro estágio seria como um diagnóstico e seria entender o que é o processo, ver os tempos que são gastos, cada fase da operação, do setup, e a partir daí tentar separar o que é setup interno do que é setup interno. Esse seria o primeiro estágio, classificar cada tipo de operação. E depois que você classifica as operações, então a partir daí você consegue transformar o que é setup durante o funcionamento da máquina para aquilo que você pode deixar preparado antes de você fazer o funcionamento para o máximo você não perder o tempo de operação. Você já está tudo preparado antes de você iniciar o processo. E a última etapa seria o terceiro estágio, que é você tanto refazer o que você usou as outras 3 etapas, para sempre tentar melhorar os tempos gastos, quanto você organizar todo o redor, usando ferramentas padrão, posicionando, localizando bem onde vai estar suas ferramentas, onde vão estar suas peças, para que você, além de ter um processo mais enxuto de setup, tudo que você vai precisar está ali ao seu alcance para ajudar ainda mais
benefício, né, como esse método de trabalho de redução de tempo. Então, tempo significa o quê? Você reduz esse tempo, você economizando custos, você ganha em variedade de produtos, né? No lotes menores você vai ter uma variedade, ganho de velocidade, você vai poder atender esses coisas com maior velocidade, baixo nível de estoque e também, consequentemente, uma qualidade dos seus produtos. Que a exemplificação desse método feita na Fórmula 1, mas ela pode ser aplicada em qualquer processo mais simples e a gente vai mostrar isso na simulação. Esse é um exemplo. Pode identificar com algumas atividades de setup interno, externo, perdão, o posicionamento da mangueira de combustível, né, a colocação dos pneus próximos à área que eles vão ser trocados, a demarcação da posição que o carro tem que parar. E dá para se notar uma desorganização entre os colaboradores durante as atividades, posicionamento. Naquela época só podiam 3 pessoas fazer a pit stop do veículo, né? Como a gente vai ver no próximo vídeo, que hoje são 12 pessoas que podem fazer as atividades de setup no pit stop. Demorou 1 minuto por aí. Isso aqui é setup interno, externo, perdão. As parafusadeiras. E até o estudo de da tecnologia, de como eles tiravam as rodas antes, que eles demoravam horas, e agora eles precisam de encaixar. Todo esse estudo é externo. A dinâmica, a gente tentou aplicar a ferramenta Ancimetric em qualquer processo. Então a gente escolheu um processo de fabricação de envelopes, que ela vai seguir um passo a passo, que é primeiro cronometrar, fazer o tempo de unidade de envelope, fazer as especificações de ordem de serviço. A gente vai analisar o processo e identificar os setups internos e transformá-los em externos. Aplicar as melhorias do processo que facilitem ao máximo a redução do tempo das operações. Cronometrar o tempo novamente para fazer uma unidade, seguindo as ordens de especificações, a ordem de serviço, só que com a melhoria do SPEC no processo. E analisar os impactos dessas melhorias. Então, como é que é a dinâmica? É um envelope, você fez um envelope com essas medições. 1 centímetros de largura e 20 centímetros de largura e 1 centímetro de altura. Então, o primeiro passo é fazer as marcações da folha de papel, que coloca na figura, com uma folha de ofício marcada de 0 a 11. É a primeira marcação e a segunda marcação com mais 11 centímetros também. Vou mostrar um vídeo. A segunda fase é fazer uma marcação na parte superior com 10,5 centímetros para fazer a ponta do envelope. A terceira parte é traçar as diagonais, é pegar o segundo ponto que foi marcado com o ponto 10,5 para fazer uma casinha. Depois vai cortar a diagonal que foi marcada e depois vai fazer as marcações nas medições iniciais. Depois vai dobrar e passar cola nas laterais. Posteriormente, vai colocar o cartão que foi da ordem de serviço pré-definido, a cor do cartão, e vai fechar o envelope com um adesivo. Então, o processo que as pessoas iam seguir é ter uma caixa que era um armário, alguma coisa, um depósito, onde seria guardado todos os equipamentos do processo. E as pessoas iam
eles iam receber a ordem de produção, separar a régua, a lapiseira, que estariam todos bagunçados dentro desse depósito, e iam trazer para a parte da produção e seguir o processo, marcar a folha, dobrar as marcações, marcar a linha de corte, iam voltar para o depósito, pegar a tesoura, fazer o corte, voltar ao depósito, separar a cola, dobrar, colar as laterais, voltar ao depósito, separar o cartão da cor desejada, que vai entrar na ordem de serviço, inserir o cartão, voltar ao depósito novamente, para separar o adesivo, colar o adesivo e fechar o envelope. Isso é para simular uma coisa que acontece muito nas fábricas, e tinha até naqueles BBLs que a gente fazia, que os equipamentos, as matérias-primas, ficam em